Em meio às discussões no Congresso Nacional para mudar as regras políticas e eleitorais a tempo das eleições de 2018, o presidente Gilmar Mendes, presidente do TSE, saiu em defesa da mudança do sistema político do país em substituição ao presidencialismo. O tema ainda não está na pauta de discussão do Congresso, mas pode ser inserido. Nesse caso, você estaria preparado para opinar sobre esse assunto? O sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Esses modelos basicamente variam de acordo com as relações e funções entre os poderes executivo e legislativo. Os sistemas de governo mais atuais são o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo. No presidencialismo, exercido atualmente no Brasil, o presidente é eleito pelo povo e acumula a função de chefe de Estado, responsável pela política externa e gerência sobre as Forças Armadas, com a de chefe de governo, que administra o país com os ministros e demais membros do Poder Executivo. Já no regime parlamentar, esses poderes políticos são divididos entre duas figuras, do presidente, que recebe as atribuições de chefe de Estado, e do primeiro-ministro, que é eleito normalmente pelo parlamento e recebe as atribuições de chefe de governo. Mas existe ainda o semipresidencialismo, que une características dos dois sistemas anteriores. O presidente, nesse caso, ainda compartilha suas atribuições com o primeiro-ministro, porém possui um papel mais forte. Conforme a linha adotada, ele pode até mesmo nomear o primeiro-ministro, dissolver o parlamento ou congresso, propor leis, controlar a política externa do país, escolher alguns funcionários de alto escalão e solicitar referendos. Já o primeiro-ministro desempenha a maior parte das atribuições do chefe de governo, na escolha e coordenação dos ministros e implantação de políticas de desenvolvimento econômico e social no país. E o sistema presidencialista já foi objeto de duas votações, uma em 63 e a outra em 93, em que ganhou por votos do parlamentarismo e também da monarquia, que é um outro sistema de governo. Para nós debatermos a troca do sistema no país, a gente recebe no programa de hoje o professor João Inácio Pires Lucas, professor de Ciências Políticas aqui da Universidade de Caxias do Sul, também o professor Wilson Steinmetz, professor de Direito Constitucional da UX, Samuel Aguiar da Cunha, professor de Direito Internacional da UX, e também a professora Patrícia Possap César, que é professora de idiomas do UX Línguas Estrangeiras e também da Escola de Ensino Médio aqui da UX. Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente começar essa conversa, então, sobre esses sistemas de atuação aqui dentro do país, para gerir o país, alguns parlamentares e até mesmo o presidente Michel Temer, eles defendem que o caminho para o país escapar da atual crise política e econômica seria a troca de sistema, seria um caminho mais fácil, para um caminho mais duradouro. Vocês concordam com isso, professor João Inácio? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os nossos debatedores, né, e dizer que dois aspectos. Em primeiro lugar, nós já vivemos num sistema que ele não é assim, presidencialista puro, né? Tanto que a literatura especializada vem chamando o nosso sistema presidencialista, desde 88, né, o Sérgio Abranches, um cientista político, de presidencialismo de coalizão, né, o que traduzindo assim, né, para uma linguagem mais direta, seria um presidencialismo parlamentarista, né, na medida em que o nosso sistema multipartidário, né, ele com uma crescente, né, dispersão, né, na quantidade de partidos políticos, seja nos que realmente têm assento, mas mesmo se nós aplicarmos algum índice como dos partidos efetivos, né, que acaba diminuindo um pouco a quantidade de partidos que têm assento no parlamento, né. Nós temos 25 na Câmara Federal hoje, né, na eleição de 2 anos atrás eram 29, né. Nós teríamos 14 partidos efetivos, o que representaria o dobro do segundo país, né, com maior quantidade, que seria a Argentina com 7. Né. Então nós temos uma dispersão significativa que é difícil, né, para um presidente governar, porque é como a própria expressão diz, é sistema governamental, não é pura e simplesmente medidas que o Poder Executivo vai e adote. Né. Ele precisa de aprovação, né, de uma série de leis que envolvem a gestão do dia a dia, a legislação orçamentária, a própria mudança da estrutura governamental, e também ele eventualmente pode sofrer um processo de impeachment, né,
como nós já assistimos no Brasil alguns, né? Então é importante que para fins governamentais se tenha uma base de apoio no Congresso, e isso tem feito com que, né, os ministérios, os cargos de confiança, eles sejam distribuídos entre os partidos com maiores bancadas, né, justamente para se garantir uma estabilidade. Então nós já teríamos uma espécie de parlamentarismo às avessas, né, porque o Poder Executivo ele não é formado a partir de coalizões, né, que vão escolher o primeiro-ministro. O presidente eleito ele precisa de formar uma coalizão entre os partidos na base do Congresso, independentemente deles terem concorrido junto ou não, serem adversários políticos ou terem a mesma ideologia, né? Então nós já vivemos isso, né? A questão seria de ver, eventualmente, de ter uma formalização. Mas politicamente, acho que o segundo aspecto, como nós já tivemos 2 votações nas quais venceu o presidencialismo, é complicado mudar o nosso sistema governamental assim, só nos bastidores da engenharia institucional do Congresso, né? O povo ele teria que se manifestar novamente, né, sobre isso. Posicionar sobre isso também, né? Professor Wilson, entre os sistemas aí que a gente viu no início do programa, o que está sendo mais enfático, que o Congresso dá mais ênfase, e também o Michel Temer, algumas vezes o presidente se manifestou, foi sobre o semipresidencialismo. Semipresidencialismo que, segundo alguns deles, blindaria o governo sobre algumas crises corriqueiras, como a gente vem percebendo nos últimos anos. Você concorda que seria por aí? Eu penso que essa ideia que foi levantada pelo Gilmar Mendes e endossada pelo Michel Temer, e o presidente Michel Temer teria manifestado que poderia haver um estudo e eventualmente apresentar essa proposta em 2018, ela é um balão de ensaio, e eu creio que é distrair a população. Mas, de qualquer maneira, tem uma função pedagógica, que é, de fato, debater o sistema de governo, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. O problema é que, quando se diz semipresidencialismo, não é tão fácil definir. De um lado, há o presidencialismo, e de outro, vamos dizer assim, o parlamentarismo. O semipresidencialismo ficaria a meio caminho, mas ele pode ficar mais próximo ao presidencialismo ou mais próximo ao parlamentarismo. Eu não sei o que os demais colegas certamente podem opinar sobre isso. Estudando o sistema francês, que é paradigmático no uso do semipresidencialismo, me parece que o semipresidencialismo francês está mais próximo do presidencialismo, ao passo que o semipresidencialismo português está mais próximo ao parlamentarismo. E eu tenho dúvidas de que haveria uma blindagem, talvez blindassem o presidente da República, mas não o governo. E o professor João Inácio tocou num ponto importante, porque me parece que os sistemas de governo em abstrato, eles não são ruins nem bons. Tudo depende um pouco da cultura política, da cultura institucional. Então, veja, nos Estados Unidos o presidencialismo funciona muito bem, obrigado. Na Alemanha o parlamentarismo funciona muito bem, obrigado. E no Brasil nós temos uma tradição mais presidencialismo, como é, aliás, na América Latina inteira. Então, o problema seria haver um acordo no Congresso Nacional, para que tipo de semipresidencialismo? Seria um estilo francês em que o presidente é muito mais presente, tem muito mais poder, por exemplo, no presidencialismo francês, no semipresidencialismo francês, o presidente ele preside o Conselho de Ministros. Já no semipresidencialismo português não é o presidente que preside o Conselho de Ministros. Então, em ambos há a possibilidade de dissolução do Congresso, há esse problema do plebiscito. Em princípio, eu não vejo nenhum impedimento constitucional formal para que se mudasse o sistema de governo. Mas o fato é que houve 2 plebiscitos em que a manifestação foi avassaladora. Para que se tenha ideia, 80% dos votos válidos, 82% dos votos válidos em 1963 foram a favor do presidencialismo. E em 93,
aí já incluído não só os votos válidos, mas nulos e brancos, foi de 56%. Então, se nós observássemos só os votos válidos, seria um percentual maior. Então, não vejo como não passe isso por um plebiscito, né, para que houvesse a mudança. E, como disse o professor João Inácio, se nós não resolvermos a pulverização da representação partidária na Câmara dos Deputados e no Senado, nós vamos continuar com o mesmo problema. Pode trocar de sistema de governo, não vai funcionar. Então, 25 partidos têm representação na Câmara e 17 têm representação no Senado. Não pode mudar de sistema de governo, que não vai funcionar. A negociação vai continuar como é nos moldes de hoje. Professor Samuel, e pegando por base, então, esses países citados aqui pelo professor Wilson, como a França, Portugal, que adotaram o semipresidencialismo, seria viável essa adoção também no Brasil? Como é que o senhor percebe esse movimento? Bom, Roger, colegas que aqui estamos para debater, a grande questão do semipresidencialismo, ao que me parece, é uma identificação indireta das circunstâncias, que é algo que talvez o Brasil não esteja preparado. Quando se fala em Portugal e França, querendo ou não, nós somos forçados a ver uma participação interessante do parlamento e o povo se identificando com o parlamento para que disso resultem as políticas necessárias às nações. Acompanhava ainda hoje alguma situação sobre o modo do voto dos parlamentares, em especial da nossa Câmara dos Deputados, se mudaremos para distrital misto, se permanecer proporcional. Essa é uma situação bem diferente em França e Portugal, e isso acaba se refletindo na hora de pensar e compor o semipresidencialismo. Se formos pensar que os motivos que os levaram, Portugal e França, a adotarem a esse sistema, que são bem diferentes dos nossos, entenderíamos e poderíamos escolher uma nova linha. Portugal não deu certo com o parlamentarismo e se ressentiu com o presidencialismo. A França, muito pelo contrário. A França tem tradição parlamentarista e, em virtude do final da Segunda Guerra, e a figura não apenas representativa, carismática, mas de importância e de unidade nacional do general de Gaulle, fez com que se criasse uma figura que fosse muito mais do que meramente da chefia de Estado ou apenas de unidade nacional, que fosse alguém que tivesse condições de manobra. Foi por isso que veio o semipresidencialismo na França, foi por isso que veio o semipresidencialismo em Portugal. No Brasil, me parece que é uma escapatória para salvarmos a figura do presidente, salvarmos de eventuais escândalos, não fazendo aqui qualquer juízo de valor, ao mesmo tempo que permite a atuação de um governo. Só que a graça disso, que creio que seja por onde a banda toque aqui, seria a necessidade de vinculação entre o primeiro-ministro, o parlamento e a população. Porque, no fim das contas, sendo um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, de modo indireto, isso vai se refletir na forma como o povo vai enxergar como as coisas vão caminhar. O que é muito diferente, como dito, em Portugal e na França. Por isso, e também considerando que são eleitorados menores, que são situações de maior proximidade, fica mais próximo. Um aspecto interessante que em ambos, França e Portugal, são estados unitários. O nosso é um estado federal. Eu não saberia, por exemplo, o Luiz Felipe Alencastro, que é um famoso historiador, vê como um problema adotar um sistema de governo semipresidencialista num estado federal,
porque isso, na avaliação dele, aí o professor João Inácio é cientista político, poderá opinar com muito mais propriedade, nós poderíamos voltar a dar um grande poder aos governadores. República dos Governadores. Dos governadores, né, em razão de que alguns estados têm uma representação muito maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ao mesmo tempo, então, essa é uma estados... questão interessante que nós não sabíamos, eu pelo menos não saberia avaliar se isso é um problema ou não. E o problema dos estados, do nosso estado, na nossa federação, estaria também no fato de, enquanto temos estados com importância econômica e quantidade populacional, temos estados que manobram no número de representantes, em especial por conta da discussão da Câmara dos Deputados. A França, por exemplo, tem a questão do bicameralismo. Na França é bicameral, mas o Senado na França não é eleito diretamente. Pois é colégio eleitoral. Patrícia, você teve a experiência, né, de morar por quase um ano na França. Como é que foi essa convivência aí com outro sistema de governo por lá? Olha, eu vejo como uma coisa bem tranquila, até porque eu sem menosprezar, né, mas a nossa população acho que precisa se acostumar também um pouco com os processos democráticos, mas eu acho que o povo francês, ele já tem uma história e uma trajetória, um povo bastante politizado, né, um povo que lê muito, um eleitorado que é bem, eu diria assim, participativo, né? Não é à toa que a gente tem a França como o país que tem a maior quantidade de prêmios Nobel, né, do mundo. Assim, é uma população que lê bastante, é uma população esclarecida, né? E eu acho que isso que o professor Samuel falou também, que foi um momento da França onde foi feita essa mudança do pós-guerra, né? E com uma figura, um líder, né, como foi o De Gaulle, realmente icônico, emblemático. E eu acho que esse momento foi muito tranquilo, no sentido de querer recolocar e reposicionar a França como um país que sempre foi, né, uma liderança. E eu acho que talvez o que falte aqui no Brasil é isso, nós precisamos de um fato. Mas eu acho que também nós precisamos, assim, trabalhar melhor. A gente está tendo, assim, muitos traumas, eu acho, assim, esses impeachments que estão ocorrendo. Eu acho que a gente precisa, quanto povo, nos firmarmos mais também como seres políticos, exercer mais a nossa cidadania também. Eu sempre falo também, a gente poderia se espelhar talvez um pouco na França, no sentido assim, de que é um povo que reivindica, é um povo que busca os seus direitos, né? Eu sempre digo também, além das muitas contribuições que a França já deu para o mundo, uma delas também é essa questão do povo se posicionar. Haja visto também os resultados que a gente tem até hoje de uma Revolução Francesa que influenciou tantos países e tantas democracias, e também que eu sempre explico, e isso a gente fala, né, para os alunos, quando a gente ensina uma língua, a gente não está passando só a língua, a gente está passando a cultura, a civilização do povo, né? Então, por exemplo, a questão da greve, né, que é uma coisa, um movimento, é uma coisa legal, é uma coisa que se faz, né, que é um direito, né, do trabalhador, e o próprio termo greve e o movimento greve é uma coisa que nós devemos aos franceses, ao povo francês, que greve agora não é mais, mas era o nome de uma praça que se localiza na frente do Hotel de Ville, que seria a prefeitura de Paris, e é onde os operários se reuniam sempre que tinha algum problema, alguma coisa, ou mesmo quando tinha um alto índice de desemprego, as pessoas se reuniam nesse local e para tentar, sabe, discutir possibilidades e questões assim. E então, por isso que a gente tem essa herança de greve, vem dessa, fazer a greve, ou seja, é ir para a praça e se posicionar. Então, isso é muito bacana. Eu acho que a gente só precisa um pouquinho mais de amadurecimento nessas questões aqui no Brasil. E eu acho um fato que impulsione, né? Que até então agora nós não temos. Teria que ser uma coisa que viesse em conjunto do povo e das lideranças, né? Pois é, e com relação a essa imagem do Brasil fora do Brasil, uma mudança de sistema de governo agora poderia mudar essa imagem que o Brasil tem lá fora? Eu acho que não. É que, na verdade, né, acho que como já foi comentado aqui, digamos assim, o nosso desenho institucional, ele envolve talvez outras medidas até mais importantes, né? Como a gente viu, assim, né? Por exemplo, sistema eleitoral e partidário, né? Nós temos hoje um sistema eleitoral e partidário totalmente esdrúxulo, né? Que é um Frankenstein, né? E nós estamos analisando agora a dificuldade de nós mexermos no sistema eleitoral e partidário, porque, em princípio, quem mexe são os seus maiores beneficiários, né? Mas, com certeza, o nosso sistema eleitoral e partidário, vamos ver, né? Ou seja, além de nós termos uma grande, digamos, quantidade de partidos, né?
nós temos assim uma grande transferência de votos, né? Se a gente pega assim para vereadores, deputados estaduais e federais, né? Cálculos que eu tenho feito nos últimos anos, quase que 50% dos votos válidos eles são transferidos, ou seja, eu votei no Wilson e elegi o Samuel, né? Porque eles estão na mesma lista, né? Que às vezes não é nem só de um mesmo partido, né? E pessoas com ideologia não, completamente e diferente, nós né? temos um caso em Caxias que eu acho que espelha bem. Na última eleição presidencial para deputado federal e tudo, nós tivemos determinadas coligações ou não para as eleições presidenciais. E como o nosso sistema ele é estadualizado, as coligações para deputado federal eram celebradas estadualmente. E nós tivemos uma aqui no Rio Grande do Sul, entre partidos que apoiavam o Aécio, a Marina e a Dilma. E eles concorreram coligados na eleição para deputado federal, a ponto de que hoje nós temos um ministro no governo Temer que ele precisa ser exonerado porque a vaga dele é ocupada por um oposicionista, que é o nosso deputado Assis Mello. Então isso não tem como continuar, né? Não tem sistema governamental que funcione, né? Nós temos que dar uma padronização, né? Agora, nesse processo. Veja, quer dizer, porque nós estamos discutindo aqui, já apontando aspectos, você pode discutir em tese sistemas de governo e o que, sim, em tese, seria melhor. Mas existe a realidade, sim, tenha as condições, as circunstâncias. Então, isso... E vejo, se realmente esse debate emplacar no Congresso Nacional, pouco importa que isso se isso ocorrerá em 2018 ou 2019, se haveria o plebiscito ou não. Veja, o nosso Congresso Nacional não consegue gestar uma proposta de sistema eleitoral. Não consegue entrar num acordo sobre financiamento de campanha. Imaginem entrar num acordo sobre sistema de governo. Como ficaria a repartição de atribuições do chefe de Estado, presidente da República e do chefe de governo. Então, seria muito complicado. Alguns especialistas dizem que até haveria uma certa dificuldade de renovação dos políticos nesse sentido também, a partir de um sistema escolhido. Eu entendo que hoje o contexto ele é bastante adverso, né? Então eu vejo que muitas pessoas acham assim que os políticos eles estão querendo se proteger para a reeleição. Pelo que nós temos acompanhado, talvez esses que estejam aí tenham dificuldades hercúleas de conseguirem a sua reeleição, né? E talvez pode até piorar, verem deputados depois, senadores piores, né? Mas eu vejo meio difícil. E eu só gostaria de trazer à tona um outro caso, que é o da Rússia, para mostrar como a própria cultura é interessante. Porque no caso da Rússia, onde estiver o Putin é o que manda mais, porque ele já foi presidente e ele já foi primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro do que hoje é o primeiro-ministro, que na época era o presidente. E independentemente de quem estivesse onde, o Putin era o que mandava, né? Sendo ele primeiro-ministro ou sendo ele presidente. Eu temo que o Brasil, a nossa cultura política, seja mais à la Rússia do que à la França, né? Que é um pouco mais formalista, né? Então, se a gente pensar em figuras muito carismáticas, assim, estejam onde elas estiverem, elas vão mandar, talvez em cima de uma liderança mais apagada, assim, que seja na presidência do primeiro-ministro. Professor João Inácio, me parece que essa é a grande discussão, essa é a grande situação que precisa ser levantada. A gente estava falando aqui sobre Portugal e França. Portugal escolheu o semipresidencialismo para despersonalizar. A França escolheu para personalizar. Escolheu pensando na figura de Gaulle e que acabou acompanhando. O Brasil, ao mesmo tempo que ele quer despersonalizar e reforçar a figura de um Congresso Nacional e trazer o Congresso cada vez mais para a governabilidade, que era o que esperava o presidente da nossa Assembleia Constituinte aqui, o deputado Ulisses Guimarães, ao mesmo tempo nós não temos a força dos partidos, nós temos uma diluição de esforços partidários, o que acaba causando alguns constrangimentos, causa ao presidencialismo e vai causar também ao semipresidencialismo no momento em que precisarem formar a sua maioria. No fim das contas, o presidente não governa sem maioria no Congresso. No semipresidencialismo, o primeiro-ministro
precisará também de uma maioria no Congresso, sendo que essa maioria será absolutamente volátil, conforme o movimento não apenas das ruas, mas de todas as circunstâncias. Não sei se seria uma solução para isso o que era previsto no projeto anticonstitucional de 86. Foi feito um texto anterior que previa o parlamentarismo para o Brasil e que previa que o primeiro-ministro teria um mandato fixo de pelo menos 6 meses, para garantir que não ficaríamos mudando nada, né? Pois é. Era o mínimo. Não, mas, ao mesmo tempo para não acontecer o que aconteceu Sim. com Portugal com o parlamentarismo, que acabou trocando tantas vezes que causou a instabilidade, permitindo toda uma crise política. Mas a nossa experiência de 62 e tudo teve uma mudança. Porque realmente é interessante. No caso, quando os militares vetaram a posse do João Goulart como presidente, e aí se fez aquela negociação por meio de emenda, introduziu-se o parlamentarismo, ele assumiu como presidente, a emenda já previa que haveria o quê? O plebiscito não era para ter ocorrido em 1963, em janeiro de 1963. Ele estava agendado constitucionalmente para 1965. Havia previsão, ao aprovar o parlamentarismo em 61, em setembro de 61, já havia na própria aprovação um agendamento de um plebiscito para 65. Então, assumiu o Tancredo Neves como o primeiro-ministro, governou por 12 anos, aí ele caiu lá. 12 meses. 12 meses, e então o João Goulart indicou um outro, não foi aceito, até que então, o João Goulart sugeriu, não, vamos antecipar o plebiscito, e os militares concordaram. E os militares concordaram e o plebiscito foi antecipado desde 1965 para janeiro de 1963. Bom, com esse apanhado histórico aí eu vou pegar a fala de volta, então a gente vai fazer um brevíssimo intervalo. Já já a gente volta para falar mais então sobre as mudanças do sistema político do Brasil que podem vir a ser discutidas na Câmara Federal. Já já a gente volta, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rei de Cabeças aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje falando sobre os sistemas políticos atuais que pode virar tema de discussão na Câmara dos Deputados. E eu quero saber das ruas. A nossa equipe de reportagem foi às ruas aqui de Caxias do Sul para saber a opinião das pessoas sobre o atual governo e também o que elas pensam sobre uma possível mudança no sistema de gestão do país. Olha só. O que você pensa do governo Temer? Eu acho que o governo Temer já deveria ter saído lá, porque a condição que ele acha é bem complicada, né? Mas péssimo. Mas eu penso tudo de ruim nele. Posso falar a verdade mesmo, um horror. Os tempos mudaram e está cada vez pior, é só uma roubalheira, uma extorsão, os impostos toda vez subindo cada vez mais. Horrível. Eu acho sim que ele tem que melhorar muitas coisas, né? Que nós, como os eleitores, a gente colocou ele lá, mas ele tem que melhorar, né? Porque senão nós vamos pagar um preço muito caro, né? O Brasil está sofrendo por causa de mal administração, né? Olha, a situação está complicada em todo o Brasil e não sei se tem alguma solução a curto prazo realmente para o nosso país. Acho complicado. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase que não dá para confiar em ninguém aí, nem no Temer. Teria que ter tido uma nova eleição. Né? Porque assim como foi tirado a Dilma, teria que tirar ele também, né? Porque do jeito que tá, não tem condições. Eu acho que ele está estragando aí.
Não está sendo um bom governo, né? Muita falcatrua aí. Olha, penso que todo mundo pensa, né? Tá muito bagunçado a coisa, né? Mas eu acho que a culpa não é só dele, né? Essa coisa já vem de outros governos anteriores, né? Você já ouviu falar em semipresidencialismo? Não. Já ouvi falar, é uma coisa que não beneficia ninguém, só quem está lá dentro, né? Eu acho que o país tinha que ter um regime de parlamentarismo, que seria mais fácil de tirar alguém que estivesse roubando. Semipresidencialismo? Pô, essa aí é nova para mim. Não sabia dessa aí. Sim, já ouvi falar, mas não entendo muito sobre isso. Não, ainda não. Não escutei ainda. Eu estou ouvindo que pela TV aí que tá. Eu não sei o que vai acontecer aí. Nunca vou falar. Primeira vez. Pois é, a gente tem aí duas situações, né? Uma com relação à insatisfação da população e a outra com relação à falta de conhecimento mesmo sobre esses sistemas que em outros países já existem há bastante tempo, mas para quem é brasileiro, acostumado já com o presidencialismo, é diferente e não tem essa familiaridade. Com relação à insatisfação, por que hoje, apesar da gente ver nas ruas, né, que as pessoas criticam o governo, não existem manifestações tão enfáticas como existiu já ano passado, ano anterior, na opinião de vocês? Talvez, não sei, a minha leitura, talvez fazendo essa comparação então com a experiência que eu tive fora, em outros países, mas na França mais especificamente, que é o tema aqui do sistema, eu diria assim um pouco de... as pessoas tiveram um primeiro ímpeto, assim, eu não sei se elas se decepcionaram, acharam que talvez não surtiu o efeito que elas imaginassem, né? E aí meio que refreou um pouquinho, assim, né? E tem que saber que isso é um exercício que tem que ser meio contínuo, assim, que é o que acontece em outras democracias mais consolidadas, como é o caso da França, que eu digo, né? Onde as pessoas, elas estão sempre se manifestando de uma forma ou de outra, não necessariamente indo às ruas, talvez, ou ocupando as praças, mas realmente exercendo seus direitos de cidadão. É que existe um aspecto que ele é importante, né? Porque quando a gente pensa assim no processo político, primeiro ele tem muito assim, ele é muito mais contra do que a favor de alguma coisa, né? Só que, por exemplo, precisa de alternativa, né? Porque se nós pensarmos assim, o nosso sistema político, ele é um sistema tão interessante que ele quase não acaba tendo oposição, né? Ele é um sistema muito assim governista, né? A ponto de que, se nós pegarmos assim, né, os atuais escândalos, né, que têm aparecido, eles trazem o que seria extremamente natural, parlamentares e governantes, né, do governo que aproveitam lá, mas eles também trazem oposição. E é uma situação muito interessante, né? No sentido de que boa parte das propostas, também muitas vezes exercidas pelo governo, eram propostas muitas vezes derrotadas na oposição, né? Então, quando o eleitorado, a população em geral, ela vê, de repente, e consegue centrar o problema digamos assim, no governo, e existe oposição, então é natural que isso até acabe gerando, né, uma mobilização mais intensa, porque é contra alguma coisa, abrindo espaço para outra. Aí tu pensa assim, vai ser contra o governo e vai abrir espaço para quê? O que seria diferente, né? Então, acho que essa visualização da inexistência de alternativas institucionais que pudessem, digamos assim, assumir o controle pela fragilidade daqueles que estavam lá, eu acho que isso também faz com que as pessoas fiquem um pouco assim de mãos atadas, né? Elas não gostam do que está lá, mas elas também não veem alternativa do que existe institucionalmente. Aí vai fazer o quê? Veja que o principal partido de oposição nas últimas eleições, que chegou ao segundo turno, praticamente está sendo mais afetado do ponto de vista da opinião pública do que a própria presidente da República, que saiu no processo de impeachment. Eu acho natural que tenha baixado um pouco essa pressão das ruas, porque é muito difícil você manter a população constantemente mobilizada. Como diz alguém, eu gosto muito de uma expressão, afinal de contas, quem é cidadão tem que fazer política, tem que participar, mas ele também tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, tem que ir ao cinema, tem que almoçar, tem que jantar, tem que cuidar do tema do filho. Quer dizer, não é possível. Mesmo na Venezuela, agora estava lendo um dado interessante, que nas últimas semanas
baixou o nível de mobilização por uma decepção com a oposição, mas também efetivamente em razão da forte repressão que tem a ver. E nós vamos conviver com esse problema até o final desse período, né? A situação política no Brasil, meu juízo, tem alguma chance, acho que não são muitas, mas tem alguma chance de começar de equilibrar ou de se restabelecer a partir do próximo presidente da República, e mesmo assim depende de quem venha a ser o presidente da República. E temos um problema, que o Temer não é reconhecido por uma ampla maioria da população, né? Talvez a maioria da população, porque até se você for... E tem um problema, o presidente Michel Temer é uma pessoa que não tem carisma, não tem liderança nenhuma, não tem apelo, até porque muitos dados do governo não são ruins. A inflação está baixando, os juros estão baixando, a economia está tendo uma pequena retomada, mas junta tudo isso, evidentemente há um desgaste irreversível. E falando aí nas próximas eleições, já um ponto que está em votação na Câmara é o do chamado distritão, né? Parece ser um sistema mais simples, pelo menos para o entendimento, mas também traz aí algumas divergências. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque ele passa a valer somente aqueles mais votados mesmo, né? Sim. É que esse sistema, são poucos os países que adotam nessa formatação, assim, de ter mais do que um por distrito, né? Então, se nós pegarmos os casos clássicos, né, tradicionais, aí nós pegaríamos todos os 513 deputados federais, ou a quantidade que fosse, e distribuiríamos cada um num distrito, né? Então isso seria uma coisa, ainda simplificaria ainda mais, né? Distritos com mais do que um, assim, né? A gente até tem na eleição para senador, né? Eventualmente quando são eleitos 2, né? Mas distritos com 31, como seria o nosso caso, 70, São Paulo... No distritão, o Estado é um distrito. É distrito, né? Em vez de dividir o Estado em vários distritos... Então... E isso, né, geraria um sistema um pouco estranho, assim, né? Porque nós teríamos todo o Rio Grande do Sul é um distrito, aí os 31 mais bem votados, eles seriam eleitos, né? Se a gente tivesse adotado na última, nós teríamos problema com 3 ali, né? Digamos, talvez o maior prejudicado tenha sido o José Fogaça, que ele esteve entre os 31, mas ele não foi eleito pelas médias depois, né? Das coligações, aquela coisa toda. Mas também a tendência é que, se é para fazer distrito, então faz um por, né? Não 31, né? Aí fica um pacote, assim, uma coisa muito estranha, né? O que acaba valorizando, e isso se pode discutir, pessoas que tenham mais condições de investir em campanha, exatamente, que tenham mais visibilidade, que vão acabar tendo como manipular a situação. O preço não diminui, e se o formato permanecer como foi o da eleição municipal de 2016, as campanhas estão bastante empobrecidas. O que a gente constata por todo o Brasil é que houve uma razoável dificuldade de fazer campanha, e isso sem falar das campanhas antigas, com os comícios e showmícios e camisetas, bonés e coisas do tipo. Pensando nas últimas campanhas, as últimas 4 campanhas, seja as municipais quanto as federais. Mas é um diálogo interessante, eu volto a tocar, no fim das contas, seja no distritão, seja no semipresidencialismo, que é a questão da personalização e da despersonalização. Junto, também lembrando de um livro clássico de 1939, Brasil, País do Futuro. Nós somos vistos, e éramos vistos em 1939, como um país que tem horror à guerra, que tem horror a discussões tão veementes que nos façam desassossegar. As manifestações que tivemos foram um rompante, mas que não sei se é realmente do perfil do nosso povo. Bem ao contrário da França, que o povo vai para a rua e grita. Bem ao contrário... Sistematicamente. Bem como, vale lembrar, 2001, na Argentina, que o povo, em curtíssimo período de tempo, teve 3 presidentes, porque acabavam passando, se discutiam problemas políticos e a situação levava de um para o outro. O Brasil ainda fica na figura
da pessoa e não da instituição. Se a instituição presidencial, se a instituição do primeiro-ministro, se o Congresso Nacional, a gente ainda está esperando os 31 mais votados para entender por que a gente vota e não entra, ou por que ganhou voto e não entrou, para não acontecendo as distorções ali das eleições. As mais chamativas dos últimos anos foram a do deputado federal Enéas Carneiro, em São Paulo, que levou deputados com menos de 100 votos, se não me engano. E elegeu 7 deputados. E o Celso Russomano, que em 2014, em São Paulo, elegeu 4. E o Tiririca. Agora, isso tem uma medida que evita um pouco alguém ser eleito na carona com tão poucos votos, né? Tem um percentual mínimo. Né? Pois é, mas no fim das contas... Mas leva alguém que... A gente acaba sempre legislando pelo casuísmo. Sim. A gente está sempre tentando resolver a situação de agora e não resolver algo do futuro, da estabilidade da nação. A gente está assim caminhando para o final do programa. Patrícia, eu queria saber a tua opinião. Diante de todas essas propostas de distritão, sistema político, a gente tem até o dia 7 de outubro, o Congresso tem para aprovar ou não, para valer, né, para próximas eleições. Tu acredita que o sistema político possa entrar nessas discussões ou ainda não? Não é o momento? Na minha opinião, pessoal, acho que não seria o momento. Acho que precisaria, assim, é isso que eu falava antes, que eu acho que eu queria dizer, essa coisa das pessoas manifestarem, é que há uma expectativa nossa, eu me incluo, né, nós como brasileiros, assim, de querer muitas soluções a curto prazo. E não é assim, às vezes a gente tem que, né, segurar um pouco, saber que as coisas, às vezes a gente planta agora e só vai ter resultado, né, às vezes a gente nem vai poder, talvez, desfrutar desses resultados. Eu acho que o Brasil está sendo sacudido por muitas coisas e eu acho que não seria um momento agora, acho que tinha que estabilizar um pouco, baixar um pouco a poeira, talvez deixar vir as novas eleições, renovar um pouco, se é que isso é possível, mas talvez renovar um pouco esse Congresso, esse Senado, e aí sim se partir para essas discussões que viessem a mexer mais profundamente no sistema. Acho que essas discussões teriam que ficar um pouco de lado. Assim. Professor João Inácio, acredita que possa entrar na pauta de discussões essa mudança de sistema ou por enquanto não? Não, eu vejo que tem existido um esforço no Congresso, até pelos prazos, né, desses assuntos estarem sendo colocados em pauta. O problema é que agora também nós vamos ter nessa semana uma viagem do presidente, o próprio Rodrigo Maia não estará na presidência, e uma semana mais, uma semana menos pesa agora num calendário enxuto. Eu aposto até que talvez nada mude, né, em vista de todos aqueles prazos, né, especialmente das emendas constitucionais, né, porque projetos de lei têm uma tramitação mais simples, né, mas emenda constitucional mais difícil. Teria que ser aprovado até a primeira semana de outubro, nas duas casas, a proposta de emenda à Constituição, e promulgado e publicado, porque tem que observar o princípio da anterioridade de um ano. Tudo bem, tem um longo caminho por aí, a gente certamente vai voltar a falar sobre esse tema. Quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje, que com certeza levou um pouco mais de esclarecimento para quem nos assiste e que acompanha toda essa movimentação política. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente certamente se encontra numa próxima. Até mais!